E teve o lado pessoal também, Da Patrícia, que sim. foi uma coisa assim super triste. Até um dia eu chorei pra caralho que você me ligou. Sim. Eu tava em Maresias com a Reis, falou, ó, tá se despedindo. Eu falei, ah, que coisa, é uma pessoa tão bacana e tal. Mas, Andréas, é impressionante o poder que você tem de se levantar, né? Cara, eu acho que tem muito a ver com essa visão do tempo, né? Do presente, de estar aqui agora, sabe? O Sepultura tem muito disso nas letras. Inclusive, a gente fez um disco, Kairos, né? Que fala basicamente disso. Que não é aquela ideia do tempo cronológico, né? Que vem aquela coisa de uma linha reta. É o momento, né? Que não tem passado, não tem presente. Aliás, a gente só lida com o passado e o presente hoje, né, em relação ao que a gente fez e ansiedade pelo que a gente vai fazer, etc. E que é o que gera tantos problemas, né, de crise de pânico, de ansiedade, de depressão e etc. O que vai acontecer, né? Você Enfim. teve já essas coisas? Não, nunca tive isso. Mas, pô, eu faço terapia, justamente, obviamente, depois do falecimento da Patrícia, pelo jeito que foi, né, do câncer, 1 ano e meio de quimioterapia, não sei o quê, e na última semana ela tá lá na cama, irreversível, e vem a equipe de paliativo, que eu sabia muito pouco sobre o assunto, e aí, pô, eu comecei a questionar, sabe, essas coisas, assim, por que a gente não fala de eutanásia no Brasil? Por que não se fala de morte? Por que você não fala de suicídio assistido? Por que não se fala de Você é a favor? morte, velho? Hã? Você é a favor do suicídio assistido? Eu sou a favor, Que inclusive, na Suíça é liberado, né? na Suíça é. Inclusive, a gente lançou agora a primeira associação civil, que chama Eu Decido, que eu sou um dos fundadores, membros fundadores, que está lutando pelo direito da morte assistida aqui no Brasil, para legalizar a morte assistida aqui no Brasil. Por que o Antônio Cícero, o poeta que deixou aquela carta espetacular para a nação brasileira, que é um presente para o Brasil, tem que sair do país para fazer isso fora do Brasil? E só gente que tem posse pode fazer isso. Tem tanta gente na urgência aí que não sabe nem que isso existe, sabe? Então a gente precisa passar informação, possibilidades. Por que me foi negada a possibilidade da eutanásia para Patrícia? Ela tinha totais, assim, todos os requisitos para fazer o negócio e estava lá apertando a porra da maquininha da morfina, consciente do que estava acontecendo, né? Ela não estava inconsciente, estava consciente de tudo aquilo. E, cara, aí eu comecei, eu criei o movimento Mãe Trícia, criei o Pati Fest, que é um festival onde toda a renda vai para Favela Compassiva, do professor Alexandre, que leva o cuidado paliativo para as favelas do Vidigal e da Rocinha. E agora a gente está fazendo também com a Heliópolis Compassiva, aqui em São Paulo, que leva o cuidado paliativo para a comunidade da Heliópolis e faz um trabalho espetacular. E, cara, e não se é falado, a gente não se fala em morte na família, não fala morte na sociedade. Aliás, não é estimulado a falar nisso, né? Ah, não fala isso porque vai trazer má sorte, não sei o quê. Pelo contrário, muito desse final do Sepultura, dessa decisão, tem a ver com isso também, sabe? De fechar ciclos, de aceitar uma coisa inevitável. Por que a gente tem medo da morte se ela é inevitável? Não faz sentido nenhum. Morte não é punição, ela é inevitável. A gente usa a morte como punição num esquema, né, religião, inferno, paraíso. Cara, assim, isso não ajuda em nada a gente aqui. Nada. Tem gente sofrendo ali. E o que meu vizinho tem a ver com o jeito que eu quero morrer? O que você tem a ver com isso? Se você tem sua crença, você tem sua religião, não use. Vai lá, continua fazendo, bota, entuba, faz até o último momento. Ninguém vai te obrigar a usar essa ferramenta se você não acredita nisso. Mas não deixa a minha liberdade ser obstruída por isso. A possibilidade, ela tem que existir. Ela tem que existir. O Brasil tem total condição tecnológica e intelectual de fazer isso aqui no país. Não precisa ir para a Suíça para fazer isso, né? Então, tudo isso está englobado. Agora você vê, isso me motiva. Eu poderia estar indo para casa, quebrar minha casa, quebrar camarim, ficar lá chorando e ficar falando, por que eu, por que a Patrícia, por que isso, por que aquilo, me vitimando. Eu não sou vítima de nada. Isso aqui para mim a vida é uma aula. A vida é um processo de educação, de autoconhecimento, e você precisa passar por isso. Eu só tenho a agradecer. A Patrícia ficou na minha vida 32 anos, 3 filhos espetaculares. Ela vai estar comigo para sempre, em vários aspectos do que eu faço na minha vida. Ela está sempre comigo, né? E, pô, agradecer, mano. Não posso ficar, assim,
me cortando ou não vivendo, porque isso aconteceu. Cara, eu precisei passar por isso, meus filhos passaram por isso, e pô, eu só tenho crescido, e esse é o caminho. Esse é o caminho. Não adianta ficar se vitimando, tem que aceitar. A aceitação, ela é liberdade, limites, né, educação, etc. E é uma coisa de hábito, né, de disciplina, sabe? Você falar sobre isso. Cara, eu morei nos Estados Unidos da década de 90. Infelizmente, eu fiz parte de alguns processos ou rituais de enterro, né, de gente que morreu, inclusive de um bebezinho recém-nascido, nasceu morto, né? Um caixãozinho desse tamanho, umas coisas assim. E, cara, ir lá 10, 15 dias para você enterrar o corpo. Você tem tempo de cair a ficha, você tem tempo de lidar com um fator emocional um pouco melhor, você tem tempo de ligar para um parente que mora longe para participar do processo de decisão. Você não precisa decidir as coisas na hora. Aqui no Brasil, você nem 24 horas você tem, mano. Joga esse corpo para lá. Antigamente a gente morria em casa. Todo mundo morria em casa, ninguém morria no hospital. Morria em casa. Hoje, gente tem pavor disso. Por quê? Sabe? Por quê? Ah, não, leva para o hospital. Tanto é que o cuidado paliativo vem em muitas... Ó, nós vamos levar você para casa. Não tem mais jeito que ser, mas, pô, se você quer morrer em casa, você quer ir para sua casa, no seu quarto, ok, você vai para sua casa, fica com o seu cachorro, com o seu pet, faz as coisas que você quer fazer. Porra, você tem muito mais vida digna até o último momento. Você não é só uma carta fora do baralho. Ah, você não serve mais nada, entendeu? Para a sociedade. Então, porra, dignidade, a gente luta pela dignidade, o Eu Decido, né? E quem quiser saber mais pode buscar, a gente tá aceitando, né, associados e tudo, tá montando, são advogados, são médicos, uma maior galera da sociedade brasileira, porque isso aqui é um assunto brasileiro, não é nem de direita, nem de esquerda, nem de religião tal ou B, A ou Z, entendeu? É uma coisa da sociedade brasileira. Tem muita gente na urgência desse processo, sabe? E o mais difícil de tudo isso é que não existe informação. Cara, naquela semana da Patrícia eu não sabia que eu podia tirar ela dali e levar para a Suíça. Não que eu ia fazer isso, mas não sabia que podia. Não sabia que podia falar não para o médico. Não quero esse processo. Não sabia que podia. Não sabia que podia falar que existia o hospital, que é um hospital especialista em fim de vida, né, onde você tem um cuidado paliativo ali, chama Hospice Movement, que tinha um em Curitiba, inclusive, que eu não sabia, fiquei sabendo depois. Enfim, não sabia das possibilidades do cuidado paliativo, o que é o cuidado paliativo, né, que não é só atacar morfina e ficar cuidando da dor até o fim, é dar condições para você enfrentar uma doença muito grave, sabe? Você pode continuar a sua vida em vários aspectos, sem ter que se privar de muita coisa, né? Enfim, essa é a batalha e é isso que me motiva.